seja composto no nome de Deus. Vamos colocar de pé, no nome de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 75. Glória a Deus, aleluia. Salmo 75. Aleluia. Vamos ler apenas 3 versículos. Amém? Salmo 75, versículo 1. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor diz assim: a ti, ó Deus, glorificamos, ou a ti damos louvores, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas eu te declaro. Quando eu ocupo um lugar determinado, julgarei retamente, desobedecerei a terra a todos os seus moradores, mas eu fortalecerei as suas colunas. É quem que é o nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor Deus Altíssimo, soberano Pai, e eu te digo, Senhor, nós colocamos mais uma vez, Pai, na tua presença, e sabemos, Senhor, que ti, Pai, vamos começar o teu poder nessa igreja nessa noite, Pai. A todos que vieram, Senhor, que ti, Senhor, nos abençoe para sair daqui, Senhor, nos dê sua bênção. Aqueles que não quiseram vir, Senhor, porque precisam da mesma forma, Pai. E verificar, Senhor Jesus, nós entregamos tudo na tua mão. Que seja ti, Senhor, nos usando, Senhor, de uma forma tremenda, do jeito que tu quer estar, Pai. Porque aqui é teu lugar. E nós não temos bem que estar aqui, Senhor, para obedecer a tua palavra. Senhor, que agora nesse momento, Pai, nós sabemos que o Senhor louvor, nós exaltamos obedecer a ti.
Muitas vezes nós deixamos com que os nossos problemas cresçam, com que as nossas dificuldades cresçam, com que os nossos amigos cresçam, com que as nossas amizades cresçam. Mas nós precisamos entender que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós podemos ver o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Então que o Senhor possa verdadeiramente
Que a paz seja convosco. Aleluia. Que a paz seja nesse culto, que a paz seja na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês estendessem sua mão para frente. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês estendessem suas mãos para frente. Vamos estar orando para a vida do pastor, para que Deus venha estar usando ele como canal de bênção mais ainda, né? Como Deus já tem usado a vida dele. Amém? Aleluia. Senhor eterno Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, oramos, Pai, a favor do nosso pastor César, Senhor. Pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha estar usando a vida dele, Pai, que ele venha estar conduzindo, Pai, a nossa igreja, Pai, venha estar trazendo a Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, venha alcançar, Pai, as nossas vidas, venha alcançar o nosso coração, Pai. Pai, que essa palavra, Deus, venha ser como uma semente de uma terra fértil, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo mais feliz de Arandu, da face da terra, com a paz seja convosco. Amém. Estou vendo que muitos irmãos faltaram hoje, mas sempre Deus manda outros para somar. E alegria de vê-los aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos também que irão assistir esse culto na sua casa, online, aonde esse culto chegar, no lar que chegar, eu tenho certeza que Deus vai estar ministrando uma bênção especial. Abra sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós vamos falar sobre o tema o processo para uma boa colheita. Glória a Deus. Quem quer colher aqui, diga amém. Só alguns irmãos que querem colher. Quem quer ter uma boa colheita aqui, diga amém. Glória a Deus. Então se preparem, porque nós vamos aprender juntos hoje qual é o processo para nós termos uma boa colheita. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Quem achou vai dando glória a Deus aí, para me saber que você já encontrou. Glória a Deus.
Quem não encontrou ainda, diga: espera mais um pouquinho. Todos encontraram? Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Digam todos graças a Deus. Se assente, por gentileza. Aleluia. Queridos, eu já fiz essa pergunta, mas eu quero fazer novamente. E eu quero que você responda com sinceridade no seu coração. Quem quer ter uma boa colheita aqui, diga amém. 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 Eu também quero. Irmãos, a semeadura é algo opcional. Ninguém é obrigado a semear. A gente semeia se a gente quiser. Mas no momento em que nós semeamos, aí a colheita ela é obrigatória. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Não tem como, irmãos, nós plantarmos, por exemplo, laranja e querer colher melancia. Você vai colher aquilo que você plantou, é aquilo que você vai colher. Então, mais uma vez eu bato nesta tecla: a semeadura ela é opcional, é uma opção. Você semeia, você planta se você quiser, mas no momento que você plantou, seja uma boa semente ou seja uma má semente, aquilo que você plantou, você pode ter toda certeza absoluta que aquilo que você plantou, você vai colher. E a Bíblia é clara, queridos, no livro, na carta do apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, fala que aquele que semeia pouco colherá. Aquele que semeia muito colherá. Mas se aquele que semeia nada, o que vai acontecer com esse camarada? Não vai colher nada. Então, irmão, se eu quero ter uma boa colheita, uma colheita farta, uma colheita bem sucedida, nós precisamos
Imagine se você receber uma notícia que nesta noite você vai morrer. A pergunta é: o que você faria? A maioria, principalmente os cristãos conhecedores da palavra de Deus, quando recebe uma notícia como esta, eu imagino que a primeira coisa que pensa é: eu preciso colocar a minha vida em ordem. Então Deus disse para Ezequias: prepare a tua vida, conserte a tua vida, põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. E a Bíblia diz então que Ezequias vira o seu rosto para a parede, e ele chora amargamente, e ele clama ao Senhor: Senhor, eu não quero morrer agora, eu quero mais um tempo de vida. E o mesmo profeta que Deus enviou para a casa de Ezequias para dizer: coloque a sua vida em ordem, que você vai morrer, antes dele sair do portão para fora, Deus disse: volta lá e diga para Ezequias que eu mudei a minha palavra, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. E aqui no nosso meio nós temos a nossa irmã Marlene, que o médico disse para o irmão Carlos, para mim, eu estava junto no dia, lá na Unesp, em Botucatu. A irmã entre a vida e a morte, os médicos precisando que ela reagisse, e ela não reagia de jeito nenhum. Então os médicos chamam a família, o irmão Carlos, o Tiago, e eu estava junto. E o médico disse: nós precisamos desligar os aparelhos, porque já há tempo a gente vem fazendo tudo que está no nosso alcance, tudo que a medicina pode fazer, foi feito, e ela não reagiu, e nós precisamos que desocupe daí. Então, se for para ela morrer, que morra na casa, ou que morra num quarto simples, porque aqui na UTI não tem mais o que fazer. O médico disse que ela ia morrer. E eu lembro como se fosse hoje. Eu não faço parte da família, mas eu simplesmente olhei para o médico e disse: olha, eu não sou da família, eu sou o pastor que esta família frequenta, pastor da igreja que esta família frequenta. Não sei se eu tenho direito de pedir alguma coisa, mas se eu tiver, eu quero pedir para o Senhor não desligar hoje o aparelho, deixa para desligar amanhã. E nós voltamos para cá, eu, o irmão Carlos e o Tiago, e a irmã Marlene, um pé para lá e outro pé para cá. Era dia de culto, salãozinho pequenininho que tinha aqui. Reuni os irmãos e disse: hoje nós vamos orar pela irmã Marlene, e após o culto nós vamos subir ao monte, buscar o milagre pela vida da irmã Marlene. Conclusão: primeiro dia de oração no monte, a irmã Marlene deu um sinal com o dedo, e os médicos entenderam que era um bom sinal para manter os aparelhos ligados. No último dia da campanha de oração no monte, a nossa irmã Marlene já estava conosco, agradecendo a Deus pelo milagre. E já se fazem 17 anos que a irmã Marlene nasceu de novo, né? Passou o profeta, né? Passou o profeta. Então, irmãos, Deus volta atrás até na sua palavra. A única coisa que Deus não muda é a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, se você quer ter uma boa colheita, você precisa plantar boas sementes.
ou você quer colher o mal? Eu imagino que todos querem colher o bem, mas para nós colhermos o bem, nós temos que semear o bem. Nesse quesito, existe aqui dois tipos de semente: a semente do bem e a semente do mal. E em todo o tempo da nossa vida, todos os dias, irmãos, de uma forma ou de outra, a gente semeia. De uma forma ou de outra, todos os dias, através das nossas atitudes, através das nossas amizades, todos os dias nós estamos semeando, seja boas sementes, ou seja, más sementes. As nossas atitudes, muitas vezes, são sementes, as nossas amizades são sementes. E quando falamos, e como já falamos, aliás, na proporção que nós plantarmos, é que nós vamos colher. Eu fiz questão aqui de ilustrar com essas porções aqui de sementes, para que os irmãos voltem para casa hoje entendendo qual é o processo para você ter uma boa colheita. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você plantar um pouco mais, você vai colher um pouco mais. Se você plantar muito, você vai colher muito, vai ter uma boa, uma farta, uma colheita bem sucedida. Mas se você não plantar nada, você não vai colher nada. Então, irmãos, a maneira que você vem plantando, vem semeando, é a resposta que você precisa, se você vai ter uma boa colheita ou não. Então, analise com cuidado. Tem pessoas que não conseguem desfrutar de uma boa colheita, porque semeiam dois tipos de semente. E a Bíblia diz que quando a pessoa semeia dois tipos de semente, uma semente acaba destruindo a outra. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 22, versículo 9. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 22, versículo de número 9. Quem achou, diga amém. Encontrou aí, irmão Nil? Encontrou, irmão Nil? Ainda não? Encontrou, irmão Carlos? Ainda não também? Encontrou, meu querido? Leia para nós aí. Não semeará a vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, nem o produto da vinha. Muito bem. Então não semeará uma só vinha usando dois tipos de sementes, porque senão vai destruir. Uma vai destruir a outra, vai danificar o fruto, não vai dar certo. O que a palavra do Senhor quer nos ensinar com esse versículo? Que eu não posso semear o bem e o mal
de Deus, fala mal da igreja, fala mal do pastor. E o problema não está em Deus. O problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema está em si mesmo. Que tipo de semente você está semeando? Se você quer ter uma boa colheita, analise cuidadosamente o tipo de semente em que você está semeando e principalmente em que tipo de solo você está semeando a sua semente. Porque, queridos, quando a gente olha lá na parábola da semeadura, você vai ver Jesus falando de 4 tipos de solo. Eu imagino que todos conhecem a parábola da semeadura, sim ou não? O que Jesus está ensinando lá para aquela grande multidão? Jesus disse que o semeador saiu a semear. Quem é semeador aqui? Diga amém. Então não basta sermos semeadores, nós temos que ser bons semeadores. E como bons semeadores, nós temos que estar atentos ao processo. O processo para uma boa colheita. Aquele moço, Jesus disse que aquele moço, aquele semeador, ele encheu a sua sementeira de semente. Quem já trabalhou com sementeira aqui? Aquela sementeira, você enchia ali, ó, ia todo, né? Acabava, você ia lá, enchia de novo, sim ou não? E voltava ao trabalho. E a Bíblia diz então que esse moço, ele encheu a sua sementeira e ele saiu a semear. Mas a Bíblia diz que uma parte daquela semente caiu à beira do caminho. E quando a gente olha para a beira do caminho, o que vem na nossa mente? Uma terra compactada. Porque a beira do caminho é o lugar onde as pessoas mais pisam. Você anda no meio do caminho? Não. Geralmente as pessoas andam na beira do caminho. Principalmente quando é uma estrada movimentada, né, com bastante conduções para lá e para cá. Então a pessoa ela caminha pela beira do caminho. Então isso significa que a beira do caminho é um solo compactado. E a Bíblia diz então que a primeira parte daquela semente caiu à beira do caminho. Caiu um solo compactado. Então a semente ficou ali, sobre aquela terra, na superfície da terra. Ela não se aprofundou na terra. E a Bíblia diz que veio as aves do céu e comeram a semente. Então o que significa isso para mim e para você? Para nós. Que muitas vezes, queridos, entenda uma coisa. Jesus estava falando de 4 tipos de solo diferentes, mas um só tipo de semente. Apenas o semente do reino. Então, mesmo sendo uma boa semente, nós temos que saber qual é o processo para nós plantarmos e termos uma boa colheita. Aquele solo compactado não tinha como a semente penetrar na terra. Então veio as aves e comeram. O que significa isso? Significa que as pessoas, queridos, que tem um coração duro, que a semente está sendo lançada, como esta palavra que está sendo ministrada hoje aqui é uma semente que está sendo lançada. Eu espero de todo o meu coração que o seu coração seja uma boa terra nesta noite.
E Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, quer ter uma boa colheita? Deixe a palavra do Senhor penetrar no teu coração, e na hora certa ela vai germinar e vai dar fruto para a glória de Deus. E aquele moço, então, ele volta para casa desanimado. Naquele dia não deu muito certo, porque ele semeou de forma errada. E eu imagino a luta espiritual, a batalha espiritual que aquele moço viveu, voltando para sua casa frustrado, desanimado, e o inimigo dizendo: aí, ó, você não serve para nada mesmo, você não presta para nada, você não sabe fazer nada, você é um João ninguém na vida. Imagina o quanto que o inimigo soprou no ouvido daquele moço. Mas de um lado o inimigo dizendo: você não serve para nada, você não sabe fazer nada. Mas do outro lado o Espírito Santo dizendo: você tem um valor, porque eu habito na tua vida. Você tem um valor. Não volte frustrado para sua casa. Ainda tem semente na sua sementeira. Volte a semear novamente. Ainda tem semente na sua sementeira. E aquele moço então volta novamente a semear. E a Bíblia diz, queridos, que a segunda parte daquela semente caíram em uma terra que aparentemente era uma terra boa. Ele olhou e falou: eu acho que essa terra aqui é boa, aparentemente está perfeita para que eu possa ter uma boa colheita. Mas a Bíblia diz que era uma terra pedregosa, cheia de pedras. Cheia de pedras. E ele plantou a semente. E de repente a semente, poucos dias depois ele foi lá, viu que estava verdinho, ele ficou alegre, ficou feliz. Opa, agora acho que vai dar certo, acertei. Mas por a terra ter muitas pedras, não teve como a raiz aprofundar. Então aquela planta, logo que germinou, ela morreu. E aquele moço perde novamente a segunda parte da semente. O que significa pedras para nós? Significa impedimento. Olhando para o âmbito espiritual, pedra não é coisa boa. Mas aquele moço, quando volta e vê aquela planta morrendo, ele fica triste. Mas que coisa, eu achei que esse solo aqui no céu é um solo bom, útil, perfeito para que eu pudesse ter uma boa colheita, e de repente, mais uma vez, me frustrei. E o inimigo mais uma vez ali zombando daquele moço. Eu falei para você que você não serve para nada. Para com esse negócio, vai curtir sua vida. Mas o Espírito Santo disse: não fique triste, não fique decepcionado. Ainda tem semente aí na sua sementeira, não tem? Tem. Então volte a semear novamente, porque na hora certa você vai ter uma boa colheita. Você está na fase de aprendizado, você ainda está aprendendo, está gatinhando na fé. Então, olha, volte a semear. E a Bíblia diz que aquele moço voltou a semear, não deu ouvido à voz do inimigo, que queria frustrá-lo, desanimá-lo, queria que ele desistisse, que ele parasse. Quantas vezes o inimigo tem lutado para você desistir, para você parar?
você é o fim. Já era. Mas como eu sempre digo, cada vez que o inimigo colocar um ponto final na sua história, o nosso Deus Todo-Poderoso se levanta no seu trono, apaga aquele ponto final e coloca uma vírgula e diz: a história vai continuar na tua vida, meu filho. A história vai continuar na tua vida, meu filho. Ainda não é o fim. Volte a semear. Volte a semear. Não desista, não pare. Volte a semear. Eu te chamei para você ser um semeador, então volte a semear. E aquele moço então volta pela terceira vez a semear. E a Bíblia diz que, mesmo já tendo frustrado 2 vezes, decepcionado 2 vezes, ele disse: Deus está falando comigo, é porque ele ainda acredita em mim. Então eu vou voltar a semear. E pela terceira vez ele volta a semear. E ele encontra novamente uma terra que aos olhos dele era uma terra boa. Era uma terra perfeita. Então, sem pensar 2 vezes, ele pega mais uma parte daquela semente e semeia naquela terra. E aquela terra realmente era uma terra boa. Mas sabe qual foi o problema? A Bíblia diz que cresceram juntos com aquela plantação, cresceram os espinhos. E eu pergunto para você: espinho é coisa boa, meu querido? Espinho não é coisa boa. A Bíblia diz que os espinhos cresceram juntos com aquela lavoura e sufocaram aquela lavoura. Não deixaram aquela lavoura crescer, prosperar, ser bem sucedida. Então os espinhos, mais uma vez eu digo, representam os problemas, as dificuldades, as adversidades. E quantas pessoas estão sendo sufocadas pelos espinhos? Pastor, estou pensando em desistir. Pastor, não estou aguentando mais. Essa luta, pastor, essa prova. Ai, pastor, quando eu era crente, parece que não tinha tanta luta assim, pastor. Depois que eu me converti, que eu achei que não ia ter mais problema, aí que os problemas aumentaram. E a pergunta é: quando que Jesus prometeu que você viveria maravilhosas? Quando que Jesus prometeu que você viveria 1000 maravilhas? Não. Sabe o que Jesus deixou bem claro? Neste mundo vocês vão enfrentar muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desista por causa dos espinhos. Não desista por causa das pedras. Não desista por nada, queridos. Aquele moço, ele fica mais uma vez frustrado, desanimado. Como ser humano, ele pensou em desistir, porque ele estava vendo a lavoura verdinha, tudo bonita, crescendo, mas de repente vieram os espinhos e sufocaram aquela lavoura. Então não deixe os espinhos sufocar a sua vida. Você não está sozinho nesta luta. Jesus está contigo para te ajudar. Os seus pés já estão calejados, pisam os espinhos, mas não deixe de semear. Não deixe os espinhos desanimar, frustrar, te envergonhar. E a Bíblia diz então que mais uma vez o inimigo tentou zombar daquele moço. Mas da mesma forma que mais uma vez o inimigo tentou zombar do moço, o Espírito Santo estava ali dizendo: meu filho, não desista, eu conto com você. Você dá um passo na vitória, caminhe mais um pouco, semeie mais um pouco. E a Bíblia diz que pela 4ª vez aquele moço volta a semear.
A primeira não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, mas na quarta vez diz a Bíblia que ele encontra uma boa terra. E eu quero profetizar em nome de Jesus que tem sementes boas caindo em boas terras aqui nesta noite. Você vai testemunhar desse culto em nome de Jesus. Tem bênção grande correndo atrás de você, vai te alcançar. Você vai ter uma boa colheita em nome de Jesus. Aquele moço ele semeou naquela terra, aquele resto de semente que restava na sua sementeira. Uma boa parte ele já tinha perdido, na primeira, na segunda e na terceira tentativa. Mas agora ele pega aquele resto de semente, talvez um pouquinho só, mas ele semeou de forma correta. Ele pegou aquelas boas sementes e semeou uma boa terra. E a Bíblia diz que ele teve uma colheita 30, 60, 100 vezes por cada semente plantada. Amém? Agora é interessante a gente analisar por que uns planta e colhe 30 por um. A Bíblia diz que outros planta e colhe 60 por um. E a Bíblia diz que outros planta e colhe 100 por um. Qual que é o segredo de tudo isso? Irmãos, eu imagino que o segredo, a revelação dessa palavra, é que nós devemos saber em que tipo de solo estamos plantando. Você quer ver aqui um exemplo? De repente tem uma pessoa que você sabe que é alcoólatra, e ela chega em você e diz: me dá um trocadinho para mim tomar uma. Você, como cristão, você daria? Sim ou não? Muitos cristãos pensam assim: ah, eu vou semear, porque se eu semear, eu vou colher. Mas você sabe que você está semeando não em uma boa terra. Aquela não é uma boa terra, então você não vai ter uma boa colheita. Ao contrário, você pode ter certeza absoluta que você está sendo muitas vezes enganado pelo espírito devorador. Agora, se você de repente saber que, dá um exemplo aqui, o irmão Marcos está precisando de algo e ele não tem condições e você tem para abençoar a vida dele. E o irmão Marcos é um homem de Deus. O irmão Marcos é fiel em todas as áreas. Então, quando você pega essa semente e semeia na vida do irmão Marcos, aí você tem a chance de colher 60 ou quem sabe de colher 100 por um. Então a gente tem que aprender, queridos, em que tipo de solo nós vamos usar as sementes que Deus está confiando em entregar nas nossas mãos. E tem muita gente que não colhe. Sabe por quê? Porque come toda a semente. Você abre o fruto, você vai encontrar, você abre uma laranja, você vai encontrar dentro da laranja várias sementes, sim ou não? Se você plantar aquela semente, você não vai colher apenas uma laranja, você vai colher muitas laranjas. Mas se você comer aquela semente, não vai colher nada, porque você comeu a semente. Então tem muitos cristãos
pessoa que é um bom semeador, ela tem para ela e ela tem para abençoar aqueles que não têm. Amém. Porque Deus dá semente nas mãos daquele que semeia. Amém, amados? Amém. Deus dá semente, coloca semente nas mãos daquele que semeia. Então, se você tem sido um bom semeador, você pode ter certeza que nunca vai faltar semente nas suas mãos. Amém, amados? Sempre você vai ter para abençoar a obra de Deus, para abençoar os irmãos que precisam de você, para abençoar aqueles que precisam de você ali ao seu redor. Se coloque em pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus dá semente para aqueles que semeiam. E a pergunta é: qual é o tipo de semente que você tem semeado? Pastora, a semente é boa. Muito bem, se a semente é boa, que tipo de solo você tem semeado a sua semente? Se você tem semeado de forma correta, você pode ter certeza absoluta que a colheita será farta, em nome de Jesus. A colheita será abundante, em nome de Jesus. Pois a promessa de Jesus é: dai e dar-se gozado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Amém, queridos? Mais você vai colher. Então seja um bom semeador em todas as áreas da sua vida, e você vai ter uma boa colheita em nome de Jesus. Põe a sua mão na posição de receber. Eu profetizo que Deus está colocando sementes boas nas tuas mãos. E eu continuo profetizando que essas sementes, elas vão germinar e vão dar frutos. 30, 60, 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Vai depender da sua forma de semear, mas Deus está colocando sementes nas suas mãos. Diga: eu sou um semeador. Eu vou semear, porque eu aprendi que quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer.
Meus queridos, estamos praticamente encerrando mais esse culto, mas eu não poderia encerrar sem fazer que é uma das coisas mais importantes, além dos louvores, além das ofertas, além da ministração da palavra. O culto que não tem apelo, ele fica um culto vazio, né? Então, gostaria de saber nesta noite se tem alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ou alguém que, quem sabe, esteja distanciado dos caminhos do Senhor e quer retornar aos caminhos do Senhor. Se tiver alguém, é só você acenar com a sua mão assim. Nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Se Deus tem falado no meu coração, Deus tem ministrado na tua vida, o Espírito Santo tem ministrado através da ministração da palavra, dos louvores, e você quer aceitar Jesus nessa noite. Se tiver alguém que quer aceitar ou quer retornar aos caminhos do Senhor, é só você acenar a sua mão, assim nós vamos orar por você. Não? Diante desse silêncio, eu imagino então que não tem ninguém. Glória a Deus. Mas quero fazer uma pergunta: quem foi abençoado nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir ao nosso querido irmão que transmita a nossa saudação ao seu irmão, ao pastor. Eu levo o nosso abraço, a nossa saudação ao nosso companheiro, né, de jornada lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, então vamos encerrar mais esse culto no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero profetizar uma semana de bênção, uma semana de conquistas, de portas abertas, de milagres para a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realizou nesta noite, nesse lugar. Obrigado pelos louvores que foram entoados, pela tua palavra